Eu acho que a maioria de vocês, no máximo, vai conseguir ouvir a minha voz. Eu não estou em condições de descer e ir para um lugar mais iluminado e não estou querendo falar lá de dentro do quarto. Eu estou aqui na varanda do hotel. O que está no fundo é Jerusalém. E tem muita gente preocupada com o que está acontecendo na Síria, que está a 200 quilômetros daqui, achando que tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu já estive aqui em situações de guerra aqui, contra este país. E mesmo assim, nada estava acontecendo. Eu acho extremamente perigoso andar pela zona oeste, ou norte, ou sul, por exemplo, do Rio de Janeiro. Mas aqui, por favor, em relação a nós, ao grupo que já se foi, a nós que estamos aqui, está tudo bem. Eu quero fazer um comentário sobre essa atitude e essa decisão do Donald Trump de atacar a Síria. Bombas americanas sendo lançadas por drone já desde o tempo do governo Obama que vinha acontecendo. Esse ataque agora foi mais pesado porque não foram drones, foram mísseis muito mais pesados. O objetivo declarado era acabar com a possibilidade de o Bashar al-Assad da Síria bombardear usar armamentos químicos contra a sua própria população ou qualquer outro grupo humano. Só que essa é uma guerra que já dura 7 anos. Não começou ontem. O mundo sofreu as consequências. A Europa mudou por causa dessa guerra. A Inglaterra não aguentou a pressão de receber refugiados e aproveitou a situação como álibi para se desconectar da Europa. A França está na iminência de eleger uma candidata de extrema-direita que vai radicalizar profundamente todas as conquistas humanas que o país alcançou. E os Estados Unidos elegeram um apresentador de televisão com um ego absolutamente astronômico nas suas proporções para ser presidente e brincar com uma potência atômica que são os Estados Unidos, de relacionamento perigoso que pode trazer implicações para a Terra toda. Para a Terra toda. Só que tem muitas coisas que não são ditas e que estão por trás dessa história. Número 1, ele tudo que faz, diz que faz porque o Barack Obama era fraco. Mas os Estados Unidos estavam vindo de uma calamidade militar no Afeganistão, no Iraque, de uma calamidade econômica que praticamente quebrou o país em 2008. Toda a situação econômica foi revertida, o país foi pacificado, evitou-se mais ocupações e presença americana no chão de outras nações da terra, e ele chamou isso de fraqueza do Barack Obama. Em 100 dias de governo, ele já fez essa loucura, essa balbúrdia toda que nós estamos assistindo. De outro lado, ele está usando esse ataque agora à Síria para tentar diminuir as implicações da investigação de conluio, de conjugalidade política entre ele e a Rússia e o Putin, no favorecimento, na ajuda da sua eleição, pelo enfraquecimento da Hillary Clinton
E além disso, está tentando diminuir essa mesma investigação que mostra, com evidências crescentes, a ligação entre ele e os seus secretários de Estado com a Rússia. Fazendo o que ele está fazendo, a atenção é desviada da investigação que poderia provocar consequências sérias para o governo dele, para uma situação de natureza mundial. É como quem, por causa da sua própria necessidade pessoal, ao invés de tratar de um mosquito no copo, no seu próprio copo, impõe um camelo sobre a terra para desviar uma atenção. A gente está o tempo todo lidando apenas com uma guerra de informações desproporcional. Claro que a situação na Síria é horrorosa. E, a meu ver, as Nações Unidas já deveriam ter tomado uma posição de coligação há muito tempo para resolver essa situação. Do jeito que foi feito agora, eu concordo com a interpretação síria conveniente de dizer que o que se fez foi fortalecer, por exemplo, grupos terroristas. É verdade, porque a gente já viu em outras ocasiões e em outros tempos que essas trocas de poder às vezes trocam apenas Satanás por Belzebu, e a intervenção do diabo troca Belzebu por Satanás. Bashar al-Assad, eu próprio tenho dito centenas de vezes, é um indivíduo que não pode continuar no poder, e isso não precisava que o Líbano tivesse recebido 2,5 milhões de refugiados, a Jordânia mais 1 milhão e tanto de refugiados, a Europa entrasse numa convulsão depois de 7 anos de confusão, para que agora se use esse ataque para uma ação sem estratégia alguma, militar ou política maior, apenas para cobrir o medo do Donald Trump, da situação dele pessoal dentro dos Estados Unidos em relação a uma investigação. O que eu estou dizendo a vocês não traz nenhuma proposição, mas pelo menos eu estou dizendo a vocês que pensem com um pouco mais de cautela no que está acontecendo. Não é apenas o que aparenta ser. A situação é muito mais complexa. Não é uma ação para um país ou um governo. Deveria ser uma ação para as Nações Unidas fazerem juntas, uma coalizão, e que teria implicações muito maiores do que ataques pontuais que apenas servem de distração, mas não resolvem de fato a situação. Podem complicar imensamente a paz mundial. Eu estou apenas em oração, com angústia, todavia, no meu coração. O que eu estou tentando dizer é que a situação é complexa demais, ela não começou ontem. E armas químicas sendo usadas, não interessa se o Obama disse que o limite dele era o uso ou não uso de armas químicas. O que interessa é que isso tudo está acontecendo há 7 anos. Não foi ontem que começou. Não foi ontem. O que mata, mata. Tanto faz se é com armas químicas ou armas chamadas convencionais. Armas convencionais ou armas químicas matam. O que importa é que gente que vivia deixou de viver. Tanto faz o meio, o modo. Não dá para dizer, eu vou intervir se usarem um fuzil, mas se ficarem matando com facão, eu não vou intervir. Isso é uma hipocrisia política, em todos os sentidos, em todas as medidas, em todas as perspectivas. Veja o que está acontecendo no mundo, faz 7 anos. A Inglaterra se deslogou da Europa, aproveitando isso como álibi.
porque não aguentou lidar com os estrangeiros, os alienígenas, em relação aos ingleses que já estavam lá há décadas, em razão do próprio imperialismo inglês, com cujas consequências a Inglaterra não quis lidar. O que aconteceu com a Inglaterra é a semeadura que a Inglaterra fez. O país está cheio de indianos, de paquistaneses, também de muçulmanos. Mas muçulmanos, paquistaneses, indianos e de outras nacionalidades. Não foi a guerra na Síria que gerou o que já existe na Inglaterra há décadas. Eles apenas aproveitaram isso como um grande pretexto que assustou a eles e ao mundo. A Europa está em processo de radicalização, porque recebeu uma quantidade enorme de pessoas. O Líbano recebeu 2,5 milhões. A Jordânia, 1,5 milhão. Portanto, não é nada novo. Obama decidiu não fazer absolutamente nada porque ele tinha herdado o país em caos e não queria, por razões que eu não sei exatamente quais sejam, pode ter sido apenas até por covardia, não quis passar pela presidência botando as botas americanas no chão de nenhuma nação da Terra. Mas jogou através de drones as suas bombas lá também. O que nós estamos assistindo, e eu disse antes no outro vídeo, é uma grande disfarçatez do Donald Trump. Ele usa a chamada fraqueza do Obama para dizer que ele é diferente, para se diferenciar do Obama, mas na realidade ele está querendo encobrir o fato de que ele estava em pleno processo investigativo e continua sobre os conluios dele com a Rússia. Fazendo isso, atacando a Síria, que é aliada da Rússia, ou de quem a Rússia é aliada, ele espera dizer para o mundo que ele próprio não tem nada a ver com o Putin, afastando-se, portanto, da possibilidade de um impeachment, logo no início, nos 100 primeiros dias de governo. Aí brinca com as consequências que podem atingir toda a Terra, para se salvar pessoalmente de uma complicação pessoal. E a gente fica achando apenas que é uma situação cirúrgica e ficamos hipertrofiando o significado do uso de armas químicas. Mas, meu Deus, há milhões de sírios que fugiram, que morreram afogados, sem armas químicas. Mas morte é morte. Mas a nossa hipocrisia é horrível. O que já devia ter sido feito, não através de um ou de dois países, mas de uma coalizão das chamadas Nações Unidas que existem supostamente para evitar as pessoalidades políticas dessas intervenções, é o que agora faz falta. As Nações Unidas, mais do que qualquer governo particular ou nacional, é que deveriam ter feito já há muito tempo alguma coisa, numa coalizão de nações para diluir a pessoalidade de qualquer que fosse a intervenção. Agora, as consequências eu não sei quais são. Eu sei que para se safar de uma situação pessoal que lhe era perigosa, o Donald Trump está brincando com poderes mundiais e universais. Agora está na iminência de guerrear com a Rússia num solo sírio. O que vai acontecer é um enfraquecimento geral, ainda mais do povo, da população, que já não aguentando, boa parte dela desapareceu e foi se refugiar em outras nações. E agora os que remanesceram na terra sofrerão as consequências insuportáveis, já imaginaram, de um conflito americano-russo em chão sírio? Aí tem brasileiro dizendo, mas o Bashar al-Assad merecia uma intervenção. Então vai lá e pega o cara. Que intervenção se quem morre são crianças e outros em qualquer lugar? Se os que estão morrendo já estão morrendo há 7 anos e o mundo os recebendo. É muita hipocrisia, muita cegueira,
muita disfarçatez ou muita burrice universal. Eu só posso me recolher na minha insignificância a um lugar de oração angustiada em favor do planeta Terra. Quanto a nós que estamos aqui hoje em Jerusalém, a 200 quilômetros dessa situação, 250, posso lhes garantir que nós estamos tranquilos e em paz, não tem nada acontecendo, não se ouve falar em nada, a menos que você ligue a televisão, tanto quanto no Brasil. Boa noite.